O artigo 88 do Código de Processo Civil estabelece que nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Já o artigo 89 do CPC estabelece que nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Ambos os artigos se referem aos processos de jurisdição voluntária, aqueles em que, embora não haja litígio entre as partes, a lei impõe a intervenção do Poder Judiciário a fim de tutelar determinado interesse indisponível. Nesses casos, a intervenção judicial deve se dar justamente a fim de impedir eventual disposição ilegal desse interesse. Pensemos no seguinte exemplo: determinada pessoa faleceu e deixou bens a seus sucessores. Esses bens devem ser inventariados, ou seja, listados e partilhados entre os sucessores. Entretanto, embora não exista litígio entre os sucessores, o falecido deixou um testamento ou algum dos sucessores é incapaz. Nesses casos, por expressa disposição do Código de Processo Civil, o inventário e a partilha dos bens deixados pelo morto não podem ser realizados por meio de uma escritura pública. Haverá necessidade de um processo judicial. Ora, qualquer dos sucessores pode mover a ação de inventário e partilha. Nesse caso, esse sucessor, o requerente, deverá adiantar as despesas processuais e, quando a sentença que vier a partilhar os bens do decújo vier a ser proferida, a mesma deve ratear as despesas processuais decorrentes desse feito entre os sucessores interessados. Outro exemplo: determinado imóvel rural deve ser dividido entre os condôminos. Embora não exista litígio entre eles, um determinado condômino é incapaz. Nesse caso, por expressa disposição do Código de Processo Civil, a divisão do imóvel rural não poderá ser feita por escritura pública, havendo a necessidade de um processo judicial. Qualquer dos condôminos pode mover a ação de divisão do imóvel rural. Esse condômino requerente deverá adiantar as despesas processuais e, ao final da fase de conhecimento, a sentença que vier a dividir o imóvel rural deverá ratear entre os ex-condôminos interessados as despesas processuais na mesma proporção em que dividir o imóvel rural entre eles.